Vamos lá, capítulo 5. Conselhos de uma lagarta. Alice e a lagarta ficaram se olhando em silêncio por algum tempo. Por fim, a lagarta tirou o cachimbo da boca e dirigiu-se a Alice com voz lânguida e sonolenta. Quem é você? Essa não é a melhor maneira de se iniciar uma conversa. Alice respondeu tímida. Eu? Nesse momento, não sei muito bem, minha senhora. Sei quem eu era quando levantei pela manhã, mas acho que mudei várias vezes depois disso. O que quer dizer? Perguntou friamente a lagarta. Explique-se. Não consigo me explicar, disse Alice, porque eu não sou eu mesma, sabe? Eu não sei nada, disse a lagarta. Acho que não consigo ser mais clara que isso, respondeu a educada Alice. Porque, para começar, nem eu mesma consigo me entender. Ter diferentes tamanhos no mesmo dia é algo muito confuso. Não é não, disse a lagarta. Bem, talvez não tenha passado por isso, mas quando se tornar uma crisálida, o que vai acontecer um dia, a senhora bem sabe, e mais tarde, quando se transformar em borboleta, acho que vai se sentir um pouco esquisita, não vai? Nem um pouquinho, respondeu a lagarta. Bom, talvez seu modo de sentir seja diferente do meu. O que eu sei é que isso iria parecer muito esquisito para mim. Você? Disse a lagarta com desprezo. Quem é você? Voltavam ao início da conversa. Alice já estava irritada com as respostas demasiado curtas que a lagarta dava. Endireitou o corpo, ergueu a cabeça e, bem séria, disse: Acho que a senhora é que tem primeiro que me dizer. Quem é? Quem é você? Por quê? Outra pergunta difícil de responder. Como a menina não conseguiu pensar em nenhuma boa razão para lhe apresentar e a lagarta parecia muito incomodada, Alice foi saindo. Volte aqui, gritou a lagarta. Tenho uma coisa importante para lhe dizer. Isso era interessante, sem dúvida. Alice voltou. Fique calma, disse a lagarta. É isso que tem para me dizer? Disse Alice, engolindo a raiva como podia. Não, disse a lagarta. Alice concluiu que podia esperar. Não tinha nada mesmo para fazer, e talvez a lagarta dissesse algo que valeria a pena escutar. A lagarta continuou fumando sem dizer nada. Finalmente, descruzou os braços, tirou o cachimbo da boca e disse: Então você acha que está mudando, não é? Acho que sim, senhora, disse Alice. Não consigo me lembrar de coisas que antes sabia. E não fico 10 minutos com o mesmo tamanho. De que coisas não consegue se lembrar? Bem, tentei recitar o pequeno crocodilo e saiu tudo errado, disse Alice triste. Recite. Estás velho, pai João. Alice entrelaçou as mãos e começou. Estás velho, pai João, disse o menino. O teu cabelo, como está branquinho. Fazer ponta, cabeça, corpo reto com tanta idade, será que isso é certo? Quando era jovem, respondeu o pai João, tive até medo de ficar doidão. Agora não há o que me aborreça. Nunca fui certo nem bom da cabeça. Estás velho, pai João, disse o menino. Gordo também, e de modo anormal. Como pôde lá da porta agorinha dar aquele duplo salto mortal? Quando era jovem, disse esperto velho, do meu corpo cuidei com grande zelo. Tomei um bom remédio, preço baixo, acaso quer de mim comprar um frasco? Estás velho, pai João, disse o menino, teus dentes servem só para água e vinho. Como do pato não restou um tico, devorou ossos, devorou o bico. Quando era jovem, era advogado. Os casos discutia com a esposa. Hoje é que vejo qual o resultado. Tem uma boca forte e musculosa.
Estás velho, pai João, disse o menino, e vista boa, quem tem nessa idade? Equilibrar no nariz uma enguia, como consegue tanta habilidade? Chega, o que pensa? Já 3 perguntas, pois não vou responder a mais nenhuma. Se não cala a boca, sabe o que eu faço? Chuto o teu traseiro até lá embaixo. Não é assim, disse a lagarta. Não é bem assim, eu acho, disse Alice acanhada. Troquei algumas palavras. Está tudo errado, do começo ao fim, afirmou a lagarta. Ficaram em silêncio por alguns minutos e então a lagarta disse: De que tamanho você quer ser? Ah, não faço questão de um tamanho exato, respondeu rápida Alice. Só não queria ficar mudando de tamanho toda hora, sabe como é? Eu não sei, disse a lagarta. Alice calou. Nunca na vida tinha encontrado alguém que contrariasse tudo o que ela dizia desse jeito. Começava a perder a calma. Está contente agora? Perguntou a lagarta. Olhe, senhora, eu gostaria de ser um pouquinho maior, se não se importa. 8 centímetros é um tamanhinho miserável. Acho uma altura muito boa, disse brava a lagarta, que ao levantar mostrou que tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas eu não estou acostumada, apelou a pobre Alice em tom de lamento. E pensou que seria bom se as criaturas não se ofendessem com tanta facilidade. Você se acostuma com o tempo, disse a lagarta, voltando a fumar seu cachimbo. Desta vez, Alice esperou pacientemente até a lagarta retomar a conversa. Dali a minutos, ela retirou o cachimbo da boca, espreguiçou-se e bocejou. Desceu então do cogumelo e foi se arrastando pela grama, dizendo enquanto andava: Um lado vai fazer você crescer, o outro vai fazer você diminuir. Um lado do quê? Outro lado do quê? Pensava Alice. Do cogumelo, disse a lagarta, como se ouvisse a pergunta. No momento seguinte, desapareceu. Alice olhava o cogumelo pensativa, pensava, tentava descobrir quais seriam os lados dele, já que era perfeitamente redondo. A questão era difícil, então ela esticou os braços o máximo que pôde em torno ao cogumelo e arrancou um pedacinho com cada mão. E agora? Qual é qual? Disse a si mesma, mordendo o pedacinho que tinha na mão direita para descobrir o efeito que causava. No momento seguinte, sentiu uma pancada embaixo do queixo. Ele tinha batido no próprio pé. Ficou muito assustada com a mudança repentina, mas sabia que não havia tempo a perder, porque encolhia rapidamente. Procurou comer logo o pedaço do outro lado. O queixo estava tão encostado no pé que não era fácil abrir a boca. Mesmo assim, conseguiu engolir o pedaço que tinha na mão esquerda. Ótimo, minha cabeça está livre de novo, disse Alice, numa felicidade que logo se transformou em susto, porque não conseguia ver os ombros. Quando olhava para baixo, só via um pescoção imenso, como se fosse um longo caule erguido de um mar de folhas verdes distantes bem embaixo. O que será todo esse verde? E onde estão os meus ombros? E minhas mãos? Pobrezinhas, onde estão que não posso vê-las? Ia mexendo as mãos enquanto falava, mas tudo o que acontecia era um movimento ligeiro das folhas verdes. Como não conseguia levar as mãos à cabeça, tentou trazer a cabeça até elas. E se animou ao perceber que podia mover o pescoço em qualquer direção, como uma serpente. Tinha conseguido dobrá-lo em gracioso zigue-zague e já ia mergulhá-lo nas folhas que percebeu serem apenas as copas das árvores, embaixo das quais ela andava, quando estava pequena. Um gemido agudo fez com que ela se virasse. Uma pomba enorme voava em direção ao seu rosto e já batia as asas nele com violência. Serpente! Gritava a pomba. Eu não sou uma serpente, disse Alice indignada. Me deixe. Serpente, eu repito, retrucou a pomba, mas já em tom mais baixo e acrescentando quase em soluço. Já tentei de tudo e nada adianta. Não tenho a menor ideia do que está falando, disse Alice. Já tentei raízes de árvores,
Margem de rios, cercas, continuava a pomba como se estivesse só. Mas com serpentes não tem jeito, não. Alice estava muito intrigada, mas sabia que não adiantava falar nada antes que a pomba parasse de falar. Como se não fosse trabalho suficiente chocar os ovos, continuava a pomba. Ainda tenho que ficar de olho dia e noite para as serpentes não se aproximarem. Há 3 semanas que não dou nenhum cochilo. Lamento muito isso, disse Alice, que começava a entender a situação. E justo. Quando consigo chegar à árvore mais alta da floresta, prosseguiu a pomba esganiçada, e penso que finalmente estou livre delas, elas surgem do céu se contorcendo. Ah, eu odeio serpentes. Mas eu não sou serpente, estou dizendo, eu sou... Ora, o que é então? Está tentando inventar alguma coisa para me dizer? Eu sou uma menininha, disse Alice meio insegura, lembrando a quantidade de mudanças pelas quais tinha passado naquele dia. Ah, mas essa é muito boa, debochou a pomba. Já vi muita menininha por aí, mas nenhuma com um pescoço desses. Não, não. Você é uma serpente, não adianta negar. Imagino que agora vai me dizer que nunca comeu ovo. Claro que já comi, disse Alice, que não costumava mentir. Meninas comem ovos, assim como a serpente, sabe? Não acredito. Mas se as meninas comem ovos, elas são uma espécie de serpente, sem dúvida. Essa ideia era tão nova que Alice se calou, o que deu oportunidade à pomba de acrescentar. Você anda à procura de ovos, sei disso muito bem, e para mim não faz diferença se é serpente ou menina. O que me importa? Pois a mim importa muito, disse logo a menina, mas não estou procurando ovos. Não se estivesse. Não ia querer os seus. Não gosto de ovos crus. Se é assim, suma daqui então, disse a pomba mal-humorada voltando para o ninho. Alice curvou-se o quanto podia entre as árvores, porque o pescoço se enroscava nos galhos e toda hora ela tinha que parar para desprendê-lo. Lembrou ainda que tinha pedaços de cogumelos nas mãos. Começou a morder, ora um pedaço, ora outro, ora crescia, ora encolhia, até que conseguiu voltar ao seu tamanho normal. Fazia tanto tempo que não tinha a altura que costumava ter que no início achou estranho, mas logo se sentiu à vontade e voltou a falar consigo mesmo. Bem, metade do meu plano já funcionou. Como são complicadas todas essas mudanças. Nunca sei como vou ser no momento seguinte, mas consegui voltar ao meu tamanho normal. E o passo seguinte é voltar àquele belo jardim. Mas eu me pergunto, como é que se faz isso? Foi andando e de repente viu-se numa clareira onde havia uma casinha um pouco mais de 1 metro de altura. Seja quem for que more aqui, não posso me apresentar com este tamanho. Daria um tremendo susto nele. Começou a morder o pedacinho que tinha na mão direita e não se aproximou da casa até ficar com uns 20 centímetros. E fim. Até a próxima.